Bom, pessoal, então na semana passada, né, a gente parou nessa parte aqui, a gente fez uma análise temporal de uma linha de transmissão, né, sem perdas, com carga resistiva. Tá? Esse daí não é o caso que a gente encontra mais, tá? Geralmente a nossa carga é uma impedância, tá? Então essa resistência aqui ela tem componentes capacitivos e indutivos também, tá? E a nossa fonte não é uma fonte contínua, tá? É que aqui na verdade é uma fonte contínua, mas na hora que eu fechei essa chave, então eu estou emitindo uma onda degrau, né? Um degrau aí de 30 volts, ou seja, uma onda quadrada, para ficar mais fácil da gente conseguir analisar, ou seja, eu estou emitindo uma onda apenas, né? Então, e mesmo assim a gente viu que a gente obteve aí uma interação oscilatória na carga, tá? Então, aqui lembrando que esse L é o comprimento da linha, então 0 é na fonte, L, que é o comprimento da linha, é na carga. Então esse gráfico aqui está retratando a tensão na carga. Então mesmo eu emitindo apenas uma onda, a gente vê que na carga, como fonte e carga estão descasadas da linha, eu tenho uma interação oscilatória aí. Tá? A gente vai ver que há outros tipos de interação oscilatória, é o que a gente vai ver hoje. Uma outra coisa também importante chamar a atenção, pessoal, é esses 50 ohms que é a impedância característica. Então esses 50 ohms aqui, ó, tá? Da impedância característica da fonte, ele não é uma resistência de efeito Joule, tá? Ele não é uma resistência que está mostrando aqui dissipação da energia em termos de calor, tá? Como eu tinha falado, essa é uma linha sem perdas. Quando a gente fala que a linha é sem perdas, é sem perdas ômicas, tá? Então, o que são esses 50 ohms? Esses 50 ohms está ali para modelar justamente como que essa linha de transmissão vai interagir com a onda, tá? Então, esses 50 ohms não tem nada a ver com o efeito de dissipação de potência através de calor, tá? Então, geralmente aí um fio vai ter alguma resistência aí da ordem de 1000 ohms, tá? Então, mesmo um fio aí de 400 metros, tá? Chegaria aí algumas dezenas, centenas de 1000 ohms. Isso sim por efeito de calor, tá? Por efeito Joule. Mas a gente não está considerando esses efeitos para facilitar aqui a nossa modelagem. Então, o que nós vamos fazer hoje? Mostrei essa equação aqui também, né? Então, por exemplo, se eu quero saber aqui, ó 2 microsegundos. Então, 2 microsegundos, só lembrando que a velocidade de transmissão era de 200 metros por microsegundo, a linha tem 400 metros de comprimento, então eu demoro 2 microsegundos para minha onda chegar até a carga, tá? Então, se eu quiser saber o primeiro valor de tensão na carga, eu faço aquela iteração que a gente fez, tem um vídeo gravado aí, né? Ou eu simplesmente aplico essa equação até aqui, ó. Isso daqui vai me dar o primeiro valor até a carga, tá? Então, a impedância característica pela somatória da impedância característica mais resistência da fonte, que multiplica 1 mais o coeficiente de reflexão na carga, né? Que multiplica mais a tensão, né? A tensão na fonte, ou seja, a tensão valor nominal da fonte, T menos TD. Então, TD aqui são os 2 microsegundos. Esse cara aqui, ó, é o tempo que demora para a minha onda se propagar na minha linha de transmissão até a carga. E o T? Quem que é o T que eu estou querendo calcular? É o próprio 2T. Ó, 2. É o próprio 2T? Não, desculpa, é o próprio TD, que é 2. Então vai ficar 2 menos 2, que é 0. Então é a tensão na carga do tempo zero. A tensão na carga do tempo zero
é os 30 volts. Então vai ficar lá 30 volts mais o quê? 1 mais o coeficiente de reflexão na carga, mais isso aqui. A gente calcula o valor. Ah, professor, agora eu quero calcular o valor em 6 microsegundos. Tá? Então, em 6 microsegundos, qual que é a iteração agora? É 3TD, né? Porque 3TD é 6 microsegundos. Isso daqui, ó, 6 microsegundos. Então, eu vou usar agora esse termo aqui, ó, tudo. Tá? E assim sucessivamente. Beleza? Então, eu faço essa somatória aqui toda, até esse mais aqui, ó, até aqui, ó. E assim sucessivamente. Ou então, se eu entender, né, não preciso nem decorar aquela equação. A gente fez aí as iterações e resolveu esse gráfico aqui na aula passada, vocês têm o vídeo aí. Tá? Hoje a gente vai fazer algumas simulações daqui a pouco, né, que são essas simulações aqui. Então, lá no PSpice, né, no Arcade PSpice, a gente tem um modelo de linha de transmissão com e sem perdas, tá? Essa daqui é uma linha sem perdas. E já já a gente vai fazer essas simulações. Então eu estou emitindo uma onda quadrada, tá? Lá a gente não tem como modelar uma chave, né? Até outros aplicativos aí, Spice, a gente até tem isso, né? Que são coisas mais didáticas. No PSpice a gente não tem a possibilidade de fechar essa chave. Então o que eu fiz foi gerar uma onda quadrada, tá? Mas daqui a pouco a gente já entra em detalhes quando a gente for fazer essas simulações. Eu vou terminar essa apresentação primeiro, até porque temos algumas coisas interessantes aí de ver para a gente entender melhor isso daqui. Tá faltando poucos slides, a gente já faz as simulações aí. Então a primeira coisa, pessoal, a dizer é sobre integridade de sinais. Vamos imaginar esse cenário aqui. Tá? Então, imagina que eu tenho lá um sistema digital. Acho que boa parte de vocês aí já fez sistemas digitais comigo. Imagina lá, né? Como eu falava lá, sistemas digitais, a grande maioria deles, né, são síncronos. E aí, eu tenho aqui dois flip-flops quaisquer, né? E aqui eu tenho um roteamento. Então, o que a gente acabou de ver, imagina, né, num sistema complexo onde eu tenho bilhões de transistores, pode ser que a linha de transmissão chegue a quilômetros dentro de um chip, tá? Por quê? Porque cabe isso lá. As escalas de grandeza são muito menores, né, de largura, de espessura. Então eu posso ficar dando voltas lá dentro do meu chip e eu posso chegar até quilômetros, tá? Não é comum, porque eu sempre vou ter transistores interseccionando aí essa linha de transmissão, mas eu poderia ter, tá? E em frequências elevadas. Então isso é um problema. Então se eu não fizer aquele esquema de roteamento uniforme, né, que a gente chama de clock tree, eu posso ter problemas, né, já que a gente já viu que realmente a velocidade de propagação na linha ela é finita e ela é menor do que a luz. Então, o meu sinal de clock ele não sai desse ponto e chega nesse ponto ao mesmo tempo. Ele vai demorar um tempo, aqui eu chamei aqui de routing delay. Então, está representado aqui pela essa defasagem de clock, ó. O clock no flip-flop A, né, o clock 1, e o clock no flip-flop 2, esse aqui, ó. Então eu tenho esse delta aqui, ó. Tá, esse tempo aí. Isso pode me gerar problemas de integridade de sinal, porque na verdade o sistema é síncrono, sincronizado pelo clock. Então todos os registros deveriam enxergar o clock ao mesmo tempo, mas isso não está acontecendo, tá? Como que eu resolvo isso, professor? Então basicamente é fazendo aquele esquema de roteamento em clock tree, né? Aquele esquema lá que eu mostrei para vocês. Então, por exemplo, aqui, ó, seria o meu
que eu chamei de CISCK. CISCK. Tá? Seria bem aqui no meio, bem nesse ponto central aqui, ó. E esses flip-flops, então, por exemplo, o meu flip-flop 1 estaria aqui, o meu flip-flop 2 poderia estar aqui, tá? Ou poderia estar aqui, ou poderia estar aqui, por quê? Porque todos os caminhos, olha lá, pessoal, ó, esse caminho aqui, ó, tá? Ele é igual em comprimento a esse caminho aqui, ó, tá? Que é igual em comprimento a esse caminho aqui, que é igual em comprimento a esse daqui. Então, dentro de um sistema digital, o roteamento do clock ele é extremamente complexo, tá? Porque ele tem que ser feito dessa forma para a gente minimizar esses atrasos. Tá? Então, esse é um problema que a linha de transmissão traz, tá? O comprimento dela em si e a gente saber que a velocidade de propagação do sinal não é infinita, né? Bom, qual que é um outro problema? O outro problema é o que a gente viu aqui agora. Ó, vamos voltar aqui. Ó. A gente viu que se o meu sistema ele não está sincronizado, ele não está casado às impedâncias, então a gente viu que o meu sinal na carga ele oscila. Então aqui a gente está fazendo um exemplo aí com 30 volts, mas vamos imaginar que seja 5, tá? Para a gente pensar lá na lógica que a gente está mais acostumada, né? De 0 a 5 volts. Poxa, ao invés de chegar um sinal de 5 volts, está chegando um sinal aí 1/3 maior, tá? Então, ao invés de 5, está chegando 1/3 maior, está chegando 6 volts lá, 6 volts e meio. Pouquinho mais do que isso. Aí depois aqui, ó, tá caindo um pouquinho. Então, ao invés de chegar a 5 volts, tá chegando menos de 5 volts. Será que isso não é um problema? Isso pode ser um problema, dependendo desses descasamentos aí. A gente tem esse efeito de ringing, tá? Que é essa oscilação. Então, isso é um problema muito sério, tá? Ou seja, a gente tem o que a gente chama de erro, né? A banda de erro. Né? Então é mais ou menos isso daqui. Ou seja, eu deveria ter um valor nominal de V2, que está aqui no centro da banda de erro, mas eu não tenho isso no meu pino. Eu tenho uma oscilação nesse pino devido aos descasamentos. Isso aqui é um problema muito grave em sistemas digitais também. Tá? Por quê, pessoal? Bom, isso aqui eu tirei dos manuais, tá? Então, por exemplo, a gente tem o 5 volts CMOS, né? Então, o HC. Isso aqui praticamente a gente não usa hoje em dia, tá? Mas, de qualquer forma, é onde a gente teria aqui no 5 volts CMOS e no 5 volts TTL, né? A maior margem de ruído. Então, eu tenho uma margem de ruído considerável aqui, ó. Então, eu tenho praticamente isso daqui de margem de ruído alta e isso daqui de margem de ruído baixa. Ou seja, desde que o meu sinal esteja de 0 até em torno de 1,5 ou de 3,5 até 5, eu interpreto os níveis lógicos corretos. Tá? O problema é que o meu ringing ele pode ser maior do que isso. Ó. Eu posso ter isso aqui, vamos supor que eu tenho uma transição de nível lógico 0 para nível lógico 1. Eu posso ter isso daqui, ó. Isso aqui pode acontecer, ó, dependendo da minha linha de transmissão. Então, olha lá o que aconteceu, ó. Eu tive uma transição do nível lógico 0 para o nível lógico 1, tá? Mas, devido aos descasamentos e ao efeito de ringing, esse nível lógico 1, né, a carga enxergou ele lá como mais de 5 volts, e aí depois enxergou aqui, ó, bem menos de 3 volts, ou seja, aqui já caiu num valor indefinido. Eu estou fora da margem de ruído alta. Então essa parte aqui, ó, não foi interpretada como nível lógico correto. E isso
seria comum de acontecer se nós não tomássemos cuidados aí nos casamentos das impedâncias, né, entre os chips, por exemplo, entre os pinos dos chips aí, quando um pino está transmitindo um sinal para o outro. Tá? Isso é muito crítico. Tá? Principalmente se a gente imaginar que os sistemas digitais hoje não estão usando esse padrão mais. Isso aqui é coisa muito antiga. Tá? Os sistemas digitais hoje discretos, né, aqueles que a gente pega de prateleira, espeta lá no protoboard e vai montando um sisteminha discreto, está operando nesse nível aqui, ó, 3.3 volts. Agora, se eu pensar em circuito integrado, se eu estou fazendo um circuito integrado, meu sistema está todo integrado dentro de uma pastilha, hoje em dia eu já tenho que pensar nisso daqui, ó, ou até menor do que o 1.8. Então olha lá como as minhas margens de ruído estão reduzidas. Olha aqui o tamanho dessa barra rosa, ó. Olha aqui o tamanhozinho dela e olha aqui o tamanhozão que era. Tá? Reduziu aí, ó, a metade. Então significa que um ringue menor já vai me fazer o meu sinal variar dentro da banda indefinida, que seria aqui, ó. Então já vai me trazer problemas lógicos. Tá? Então eu preciso tomar muito cuidado com isso, pessoal. Na verdade, o efeito de ringing, ele pode até mesmo diminuir a vida útil de um componente, ó. Então imagina que o valor nominal do componente lá digital meu seja 3.3 volts. Então V2 aqui, ó, é 3.3 volts. Tá? 3.3 volts. Só que aqui, sei lá, aqui tá chegando 4 esse valor aqui, ó. Poxa, toda hora que tiver uma transição de sinal, ele dá essa burdoada aqui, ó. Ao invés de chegar a 3.3, né? Ao invés do meu sinal digital ser assim bonitinho, ó, ele não é isso em verde que está acontecendo. Ele está fazendo isso daqui. Então toda vez ele bate em 4. Isso aqui vai diminuir a vida útil do meu componente. Por quê? Porque eu estou excedendo o valor nominal de trabalho. Tá? Então, diminuindo a vida útil, eu vou ter problemas aí mais sérios ainda do que problemas lógicos. Tá? Eu vou ter problemas de falha, de integridade mesmo do componente. Bom, então aí só para a gente ter um quadro resumo, né, a gente tem aqui, ó, dependendo do coeficiente de reflexão, né, esse aqui é o coeficiente de reflexão na carga, desculpa, coeficiente de reflexão na fonte e o coeficiente de reflexão na carga, tá? Então aí eu posso ter esse tipo de iteração, né, que vai me dar o ringing, que a gente viu, o exemplo que a gente fez, a gente tinha esse tipo de comportamento. Ou eu posso ter esse outro tipo de comportamento que é a escadinha, que é crescendo aos poucos aí até chegar ao valor nominal. Aí você vai falar, pô professor, mas esse segundo então ele não é tão ruim, porque por exemplo, ele não vai ultrapassar o valor nominal do componente. Sim, ele não vai ultrapassar o valor nominal, mas de qualquer forma eu vou ter problemas lógicos. Por quê, pessoal? A gente tem um período né, definido dentro de um sistema digital. Então, por exemplo, imagina que o meu período fosse isso daqui, ó. Esse aqui é o meu período da informação, né? Da transição de informação. Aí eu faço a transição de nível lógico 1 para nível lógico 0. Tá? Então aqui eu fiz o nível lógico 1. E aí aqui eu já fiz o nível lógico 0 de novo. Tem um período. Então eu fiz nível lógico 1, nível lógico 0. Pô, mas quando eu fiz o nível lógico 1, olha lá, a minha carga nem viu ainda a tensão, ó, porque olha a iteração que ela viu. E aí eu já joguei para 0 de novo. Então ela viu, sei lá, aqui 1/3 do meu sinal. 1/3 do sinal provavelmente está fora da margem de ruído alta. Então ele não vai enxergar isso como um nível lógico alto. Então ele não vai enxergar porcaria nenhuma, né? Se eu ficar transferindo 1, 0, 1, 0, 1, 0, né?
a minha carga nunca vai ver o sinal completo, porque ela está demorando aqui em torno de, sei lá, vamos considerar que 3 TD vai. Vamos considerar que 3 TD já estaria me vendo esse nível aqui já estaria dentro da margem de ruído alta, ou seja, já seria interpretado como nível lógico 1. Só que o meu período do sinal é 1 TD, então eu vou ter complicações aí. Tá? O que eu poderia fazer para resolver aqui? Se eu não souber casar a impedância, então, o ideal é casar a impedância, mas se eu não souber casar a impedância, eu teria que diminuir a frequência desse sinal. Tá? Então eu teria que fazer esse sinal, ao invés dele ter período de T, sei lá, ele ter período de 10T. Tá? Aí esse efeito aqui, ó, ele daria tempo para chegar num valor que o meu chip, né, o meu circuito, pudesse entender como nível lógico 1. Agora, esse quadro resumo aqui está mostrando se vai acontecer esse efeito ou se vai acontecer esse efeito. Tá? Então, olha lá. Se eu tenho a resistência da carga, né, menor do que a impedância característica e a resistência da carga, a resistência da carga maior do que a impedância característica, eu vou ter isso daqui. Tá? Assim como se eu tiver a resistência da carga maior do que a impedância característica e a resistência da carga menor do que a impedância característica, né, eu vou ter isso aqui. Tá? Ou esse fator aqui de baixo, tá? Esse cenário aqui de baixo. Então, dependendo aí dos valores de resistência de carga, resistência da fonte e impedância característica, né, eu vou ter esses tipos de efeitos, né, que nós vamos ver agora aí na simulação. Tá? Aqui seguindo a apresentação, depois a gente vai ver se eu tivesse na carga uma capacitância. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos ver isso aqui já de uma vez, que aí depois a gente parte na simulação, e aí vou pedir para vocês para já deixarem aí o PSpice aberto, tá? E aí a gente já parte para lá daqui a pouco. Tá? Então vamos imaginar o seguinte agora. Ó. Eu tenho aqui uma resistência, né? A gente viu que não é tão complexo a gente entender o que está acontecendo. Agora eu vou trocar esse cara por um capacitor. Então o capacitor em si ele armazena energia. Então esse é um problema. Tá? Mas os conceitos de coeficiente de reflexão na carga e na fonte, né, eles continuam o mesmo. Né? A gente tinha visto que era o seguinte, né, eu chamei de RL menos ZC, né, isso daqui dividido, né, dividido por RL mais ZC. Tá? Isso aqui que a gente tinha feito lá quando era uma resistência na nossa carga, né? Uma carga resistiva. Agora não é mais. Tá? Então agora não é mais. Então esse RL transformou-se em ZL. E a impedância característica ficou a mesma coisa. Bom, se a gente lembrar lá, né, de análise de circuitos, a gente sabe que a impedância capacitiva, né, apenas é 1 sobre SC, isso no domínio de S, né, porque fica mais fácil a gente analisar. Então ZL é 1 sobre SC. Então onde tem ZL eu substituí por 1 sobre SC. Então ficou 1 sobre SC menos EC, 1 sobre SC mais EC. Tá? Se eu multiplicar em cima e embaixo por SC, né, se eu multiplicar aqui por SC e aqui também por SC, tá, eu vou ter isso daqui. Ó. Ah, professor, mas o que é TC? TC é o tempo de carga do circuito. Né? Basicamente, lembra lá, o circuito resistivo, né, a gente tem um tempo de carga que é a resistência vezes a capacitância. Tá? Então aqui, esse TC é o tempo de carga do capacitor. Aí.
Tá? Então eu tenho isso. Esse é o meu coeficiente de reflexão na carga agora. Então, ó, já apareceu S aqui, né? A gente usa a Laplace geralmente para mudar de domínio, né, do tempo para Laplace, quando no tempo a análise é mais complexa. Tá? Por quê? Porque agora a gente tem um capacitor que também é um componente que armazena energia. Então agora eu não tenho somente esse efeito de reflexão daquele jeito. O problema é que agora isso aqui bate, não é que já volta do jeito que a gente fez com uma resistência. O problema é que esse cara aqui, ele armazena, né, uma parte dessa carga, dessa tensão, outra parte volta. Então é uma interação mais complexa. Tá? Uma interação mais complexa. Então aqui eu estou mostrando o equacionamento, pessoal. Não tem muita razão da gente ficar entendendo bonitinho esse equacionamento, mas de qualquer forma, isso aqui é somente um divisor de tensão, tá? Então aqui é 1 mais o coeficiente de reflexão na carga. Isso daqui é o divisor de tensão, tá? Entre fonte e carga, tá? E isso daqui, ó, VO, U, T menos TD, é porque eu ainda estou trabalhando com uma tensão contínua, né? E aí imagina aqui que eu esqueci de desenhar a chavinha aqui, mas eu ainda tenho a minha chavinha lá, igual era no outro cenário da carga puramente resistível. Então aqui eu tenho a minha chavinha, né? Quando eu fechar, eu vou estar transmitindo um degrau. Então eu vou estar fazendo isso daqui, ó. Então por isso que eu chamei de U, né, que é a função degrau unitário. Então o degrau unitário é 1. VO é a nossa tensão aqui, VO. Tá? E aí, T menos TD. Então aqui é TD, não é TC, tá? TC é o tempo de carga, é a constante de tempo do circuito. E TD aqui é o tempo de propagação, né? O tempo de atraso, é o T-delay, né? O tempo de atraso de propagação na nossa linha de transmissão. Né? Então a gente sabe que 1 TD eu vou estar modelando na carga. 3 TD eu também estou modelando na carga. 5 TD eu também estou modelando na carga. Por isso que fica T. Então eu quero 1 TD. 1 TD é na carga. Porque demora um tempo de atraso para o meu sinal chegar na carga. Então TD menos TD vai dar 0. O que é 0? É a tensão na fonte. Então é a tensão na fonte, né? Multiplicado pelo divisor de tensão, que é o que a gente fazia, né, até então. Só que agora a gente está vendo os efeitos de reflexão devido aos não casamentos, né, ao não casamento aí da carga e fonte com a linha, que está modelado por isso daqui. Então é só isso que eu fiz. Tá certo? Depois eu transformei para S, né, porque isso aqui está no domínio do tempo. Então, a gente lembra que o nosso coeficiente de reflexão, que a gente acabou de calcular, está no domínio de S, né? Então, esse degrau unitário T menos TD eu também passei para o domínio de S. Tá? Então, ficou isso daqui, ó. Aqui pode gerar uma confusão, eu acabei fazendo o equacionamento do jeitinho que está no livro, mas esse VO e esse VS aqui, ó, né, eles são iguais, é a tensão, né, na fonte. Então ficou isso daí. Aí depois a gente faz aquele arranjo que a gente fazia lá em controle, né? Ou seja, aplico frações parciais, né, para isolar os termos aí, ficar com termos separados, para ficar mais fácil eu fazer as continhas. E aí eu chego nisso daqui, ó, VL é isso daqui tudo. Tá? Ou seja, apareceu uma exponencial aí, né, que vai aparecer mesmo, né, porque eu estava trabalhando com Laplace. Voltei para o domínio do tempo. Quando eu volto para o domínio do tempo, eu tenho isso daqui. Então, quando era uma tensão, uma carga resistiva, a gente não tem essa exponencial aí. Mas o resto do comportamento é similar. Então, olha lá, como eu falei, aqui, além dos efeitos de reflexão, eu vou ter o efeito de absorção de carga pelo capacitor, porque ele demora um tempo para fazer isso. Então, olha lá, aqui é 0, né? De 0 até TD, o sinal não chegou ainda no capacitor, que é a carga. Então, ele chegou aqui, ó, em TD, um tempo de atraso, ou seja, atravessou minha linha. Tá? Atravessou a linha, ele vai começar a se carregar
até VO. Tá? E aí a gente considera aí que VO sobre 2, né, vai estar em torno de 0,693 TC, que é o tempo de carga do capacitor. Tá certo? Bom, para indutância, a mesma coisa, só que agora aqui ZL é SL, né? ZL eu substituo por SL. E aí faço as mesmas análises, né? Vou chegar nesse tipo de comportamento. Então, quando eu tenho indutância, o problema é mais grave ainda, porque geralmente eu dou uma pancada aqui muito alta, né? E a gente vai ver mais tarde, quando a gente trabalhar com componentes não ideais, a gente vai ver as não idealidades do componente. Então, um componente está longe de ser apenas somente o valor nominal. Por exemplo, comprei um resistor de 1K. Ele está longe de ser apenas um resistor. Dependendo da frequência que a gente estiver trabalhando, a gente tem que modelar os parasitas desse resistor. Então, ele tem indutâncias, capacitâncias, parasitas. Então, mesmo um resistor, ele vai ter algum efeito indutivo e vai ter algum efeito capacitivo. Tá? Se a frequência for muito alta, esses efeitos se tornam relevantes. E aí eu preciso incluir na minha modelagem. Então percebam, pessoal, que é tudo um nível de modelagem. E basicamente eu defino esse nível de modelagem através da frequência. A gente falou, ó, professor, até então a gente vinha trabalhando como um fio e um curto-circuito. Beleza, para frequências baixas, perfeito, não tem problema nenhum. Para frequências altas eu tenho que começar a modelar como linha de transmissão. Ah, professor, para frequências baixas eu vou precisar modelar um resistor com as não idealidades? Não, você pode trabalhar apenas com valor nominal. Para frequências altas, não. Então aí a gente tem que melhorar o nosso nível de modelagem. Antes da gente terminar aqui e ir para as simulações, e puxando esse gancho que eu estava falando, quando é que eu modelo como linha, quando é que eu não modelo como linha. Então, para a gente fazer essa definição, vamos definir isso daqui antes. A largura de banda é 1 sobre o tempo de subida. Tá? Então, por exemplo, isso aqui para sistemas digitais, né? Imagina que eu tenho isso daqui, ó, um sinal quadrado, né? Num zoom pequeno, né, se eu estou olhando de muito longe, isso daqui é assim, né, quadradinho, bonitinho, né, quadradinho. Se eu estou olhando de muito longe. Quando eu vou aproximando o zoom, eu vou vendo que a rampa de subida e de descida não é um degrau, né, ele tem um tempo. Ó, ele tem um determinado tempo aqui. Tá? Então, isso é o rising time, ou seja, o tempo de subida. Isso daqui vai definir a minha largura de banda. Tá? Ou seja, como ele está no denominador, quanto menor isso daqui, então isso daqui é o meu tal R, quanto menor a minha largura de banda, tá? Isso aqui é o tal R. Quanto menor isso daqui, maior a minha largura de banda. Maior a minha largura de banda, mais problemas eu tenho, ou seja, eu preciso modelar linhas de transmissão, etc. Significa dizer o seguinte, se a minha frequência é pequena, tá? Então se eu tenho uma frequência pequena, imagina que eu tenho um período bem grande, uma frequência pequena, tá? Se eu tenho uma frequência desse jeito aí, pequena, né? O ideal é que eu aumente o meu rising time, para eu ter menos problemas de compatibilidade, né, até mesmo de integridade de sinais. Então o ideal é que eu suavize essa rampa, tá? Já que eu tenho espaço para isso, que o meu período é pequeno. Então o ideal é que eu suavize isso daqui, ou seja, eu estou aumentando o meu rising time. Se eu estou aumentando o meu rising time, eu estou diminuindo a minha largura de banda. Pô, professor, mas num sistema digital você não quer aumentar a largura?
Eu não preciso, né? Se eu tenho uma frequência pequena desse jeito, é porque provavelmente eu não preciso de largura de banda naquele sistema. E aí, se eu trabalhar com as rampas suaves, meu BW é menor. E aí eu tenho menos efeitos de ringing, eu tenho menos uma série de efeitos. Tá? Por quê? Porque as coisas estão acontecendo mais suavemente. Não está dando aquela burdoada de uma vez, que é, né, um degrau unitário. Então aí surge uma regra de ouro, pessoal. Na literatura que a gente está usando, é essa regra de ouro. Tá? Mas lendo aí diversas firmas, não trabalham com esse fator de 10 aqui, ó, tá? Porque os caras já têm um know-how, né, dependendo do que eles projetam. Por exemplo, a Cisco mesmo, já li diversos materiais da Cisco, ela trabalha com um fator de 3, tá? Então esse aqui é um fator realmente conservador que a nossa literatura base aí utiliza. Então o que ele está dizendo aqui? Só lembrando que V sobre Fmax, né, isso daqui é lambda, tá? Só lembrando que isso daqui, ó, isso daqui é lambda. Deixa eu apagar isso aqui. Então significa que, e o L é o comprimento da linha, né? Então, comprimento da linha, se ele é menor ou igual a 1/10 de lambda, né? Se o comprimento da linha ele é menor ou igual a 1/10 de lambda, significa que eu não preciso modelar como uma linha de transmissão. Tá? Não preciso modelar como uma linha de transmissão. Porque os efeitos não serão relevantes. Esses efeitos de reflexão, mesmo se a linha estiver descasada, né, eles não serão relevantes. E aí eu rearranjei isso daqui, né, de uma série de outras formas, né. Só lembrando uma coisa, um detalhe importante, que Fmax, então vou voltar aqui, ó. Então esse cara aqui é meu período, não é isso? Esse cara aqui é meu período, né, que é igual a 1 sobre a frequência. Só que a frequência máxima, ela não é dada por isso daqui, ó. Tá? A frequência máxima é dada por isso daqui, ó. Porque eu tenho que lembrar que um sinal quadrado, ele é formado por uma, né, infinidade de somas aí de senos e cossenos, né? É claro aí que até a quinta harmônica a gente praticamente já reconstrói esse sinal. Né? A sétima harmônica já tem uma amplitude muito pequena, que talvez não seja relevante. Tá? Mas então não é a frequência fundamental do sinal que eu estou trabalhando aqui. Ó. Tá? Não é a frequência fundamental do sinal. Então Fmax não é a frequência máxima do sinal. Não, é a frequência máxima considerando o rising time. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou considerando até a quinta harmônica para montar esse sinal. Né? Então, seria 5 vezes a frequência. Tá? 5 vezes a frequência, porque eu estou considerando até a quinta harmônica. Então, essa frequência máxima seria isso. Porque ela é relevante. Porque eu tenho que lembrar que, na verdade, isso aqui é uma somatória de senos e cossenos. Beleza? Por isso a importância de, se eu estiver trabalhando com uma frequência pequena, né, eu não fazer esse degrau, né, tão íngreme, né, eu fazer isso aqui mais suave. Isso aqui seria interessante, tá? Eu vou ter as interações aí na minha linha acontecendo de forma mais suave, então elas serão menos relevantes. Tá? Agora, se eu estiver trabalhando com isso aqui bem afinado, né, eu vou ter chances de ter mais problemas. Mesmo que a frequência fundamental do meu sinal seja não seja tão alta.
mas eu tenho que lembrar que a frequência que eu estou levando em consideração nessa regrinha de ouro é a frequência relativa a quem? As harmônicas que compõem o meu sinal. Como é um sinal quadrado, eu vou ter infinitas harmônicas ímpares, né? Só que, como eu falei, a partir da quinta harmônica, a gente já começa a ter uma amplitude dessas harmônicas muito pequenas. Então, geralmente, a gente nem considera a sétima harmônica mais, né? Até a quinta, aí, a gente já reconstrói ali mais de 90% do sinal. Então, essa é a regrinha de ouro. Se o comprimento da linha for menor ou igual a 1/10 do comprimento de onda, tá? Então, eu estou tranquilo. Agora, se o comprimento da linha se aproximar do comprimento de onda, aí não, aí os efeitos começam a ser relevantes, eu começo a ter problema de ringing, de integridade de sinais, consequentemente. Então aí eu preciso modelar isso daí de forma correta. Tá bom, pessoal? Vou parar o vídeo aqui e aí a gente vai fazer as simulações.